Olá pessoal, tudo bem? Conforme a gente combinou então, correção da avaliação de equações, não esqueçam, isso é equações, né? Que a gente vai fazer uma recuperação na sequência. Determine a solução das equações a seguir. Primeiro, o que é a solução das equações? Solução das equações é encontrar o valor possível para a incógnita, fazendo uso dos princípios aditivos e multiplicativos, tá? A gente precisa lembrar que a nossa intenção é fazer as operações possíveis para que o x fique, com o objetivo que o x fique sozinho ao lado do sinal de igual e o número que ficar do outro lado do sinal de igual corresponde ao valor do x, que seria então a solução. Lembrando que para que eu possa fazer isso, eu preciso cumprir com as regras dos princípios aditivos e multiplicativos. Sempre que eu operar alguma coisa à esquerda do sinal de igual, eu também preciso operar do lado direito do sinal de igual. Então, isso é regra. Tudo que eu fizer à esquerda, eu preciso também fazer à direita. Lembrem da balança que eu expliquei para vocês no outro momento. Então, eu tenho 3 positivo. Para que eu consiga eliminar esse 3 desse lado do sinal de igual, eu preciso subtrair a 3, né? Que 3 menos 3 vai dar 0. Se eu subtrair aqui o 3, eu vou também subtrair o 3 do outro lado do sinal de igual. Aqui, na sequência, eu fico com 2x, porque 3 menos 3 é 0, né? E eu fico com 2x. Usando o princípio multiplicativo, vou multiplicar por quem? Por 1/2. Lembrem que se eu fizer essa multiplicação, 2x multiplica por 1, e aqui embaixo nós não temos denominador, como se tivesse o número 1, então, né? E 1 multiplica por 2. Então, eu vou ficar com a fração 2x meios, tá? É importante que vocês entendam que é por isso que a gente pode fazer a divisão direta de 2x por 2. Alguns fazem direto isso, não fazem a multiplicação e sim a divisão. É possível? Sim, mas é importante saber por que isso está acontecendo. O 10 também vai multiplicar por 1/2 ou simplesmente dividir por 2, né? E a gente fica então com x, 2x dividido por 2 é x, igual a 5, porque 10 dividido por 2 é 5, tá? A solução aqui seria, então, x igual a 5. Na questão B, nós temos a mais 5 igual a 15. Pelo processo do princípio aditivo, eu tenho 5 positivo, eu vou subtrair 5 aqui. Obrigatoriamente, também subtraio 5 do outro lado. E eu tenho a 5 com menos 5 fica 0, né? E o 15 menos 5 é 10, portanto, a é igual a 10. Na questão C, nós temos 6 mais 3x igual a x menos 14. Atenção nesta questão. Nós temos x do lado esquerdo e do lado direito do sinal de igual. O que a gente tem que fazer? Nós temos que respeitar a necessidade de excluir dos dois lados, vamos dizer assim. Olha só, aqui eu vou colocar 6 menos 6 com o objetivo de eliminar esse 6 daqui, mais 3x. O que acontece? Esse 6 negativo que eu acrescentei aqui também é acrescentado do outro lado. O que ficou então? Olha só, aqui 6 menos 6 fica só 3x, tá? E x menos 14 menos 6 fica x menos 20. Por que eu coloquei menos x aqui, gente? Porque esse x também precisa sair daqui e a única forma de eu eliminar ele daqui é subtrair pelo próprio x, e eu anulo ele então. Então, x menos x fica 0, e eu tenho que fazer essa mesma operação do lado esquerdo do sinal de igual. Não importa o lado que você precisa acrescentar ou diminuir, multiplicar ou dividir. Se você precisa fazer algo do lado direito, você também é obrigado a fazer do lado esquerdo a mesma operação. E o contrário é o que a gente mais estava usando até então, né? O que aconteceu aqui? 3x menos x nós temos como resultado 2x, x menos x é 0, e o menos 20, que é o resultado de menos 14 com menos 6.
Alguns alunos mencionaram que não era possível fazer 14 com 6 negativo. Não sei, acho que não lembraram da regra dos sinais, da regra dos números negativos que a gente aprendeu no início do ano. Voltem lá no caderno, recapitulem se ficou dúvida, porque isso é conteúdo que nós já trabalhamos. Podemos rever isso também. Ficou então 2x igual a menos 20. Como é que eu resolvo isso? 2x eu multiplico por 1/2 e menos 20 também multiplico por 1/2. Não gosto de usar frações, não entendi o que a professora está fazendo. Posso só dividir 2x por 2 e menos 20 por 2? Pode, porque no fim é o que acaba acontecendo aqui. Então, 2x dividido por 2 é x, e menos 20 dividido por 2 é menos 10. Temos como solução desta equação x igual a menos 10. Na questão 2, eu pedi que vocês interpretassem, aqui tem uma orientaçãozinha, ó, interpretar a orientação e encontrar a solução das equações. Então, precisa interpretar e resolver, né? A frase dizia, acrescentando 1 ao triplo de um número resulta 16. Quem é triplo de um número? É uma incógnita multiplicada por 3. Se eu acrescentar 1 a ele, eu resulto em 16. Portanto, a minha interpretação seria 3x mais 1 igual a 16. Resolvendo pela regra que a gente conhece, 3x mais 1 menos 1, eu tenho que obrigatoriamente colocar esse menos 1 do lado direito do sinal de igual. 3x mais 1 menos 1 fica só 3x e 16 menos 1 resulta em 15. Por que que estou multiplicando por 1/3? Porque eu quero eliminar esse 3 do lado do x. 3x vezes 1 fica 3x e terços, porque 1 do denominador do 3x vezes o 3 resulta em 3. 3x terços, simplificando, nós temos x, 3x terços é 3x dividido por 3, que dá x, e 15 terços é 15 dividido por 3, que resulta em 5. Na questão 2, gente, de novo interpretação. O oposto de um número somado ao quíntuplo dele é igual a 32. Quem é o oposto de um número? O oposto de um número, primeiro, de que número, né? A gente precisa entender que o número ele está sendo somado ao quíntuplo dele. Quem é quíntuplo de quem, né? É o 5x que a gente vai usar aqui. E o oposto de x é o menos x. Essa que é a ideia. Menos x é o oposto, então, de x. É o oposto desse número somado ao quíntuplo dele. Menos x mais 5x é igual a 32. Como é que eu resolvo? Menos x com 5x eu resulto com 4x e tenho 4x igual a 32. Para eliminar esse número 4 daqui, usando o princípio multiplicativo, eu faço 4x vezes 1/4, porque eu estou multiplicando, lembra? Se vocês preferem direto fazer a divisão, não tem problema, né? 4x dividido por 4, por quê? Porque 4x vezes 1/4 vai resultar em 4x quartos. E é isso que a gente vocês costumam fazer no final, né? 32 dividido vezes 1/4 vai resultar em 32 quartos também. Fazendo a divisão, 4x dividido por 4 dá x, e 32 dividido por 4 resulta em 8. Temos, então, como resposta x igual a 8. Na questão 3, eu quero uma atenção especial também, porque o que quer dizer o enunciado? Verifique para quais equações o número 3 é raiz e sempre demonstre o cálculo. Precisamos substituir a incógnita pelo valor dado, ou seja, por 3, e se a sentença se tornar verdadeira, o número é raiz da equação. É isso que eu quero que vocês façam. Substituir o 3 no lugar da incógnita. Não é fazer o passo a passo para encontrar a solução. É um pouquinho diferente uma coisa da outra. É importante a gente ter essa noção
entender essa diferença, tá? 5 mais x é igual a 8. Então, eu vou substituir o x por 3 e vai ficar 5 mais 3 igual a 8. E eu tenho que 8, 5 mais 3 resulta em 8, é igual a 8. A pergunta é, isso é verdadeiro? 8 é igual a 8? Sim, é verdadeiro, portanto, 3 é raiz desta equação. Na questão B, de novo, a gente vai fazer a substituição. Vamos colocar o 3 no lugar do x. Nós temos, percebam que a gente tem uma fração inteira, né? Uma fração com 3 partes de 3, ou seja, 3/3, que nos remete a 1 inteiro. 3 dividido por 3 dá 1, então a gente não precisa fazer o MMC aqui se não quiser, né? E aí, 1 mais 5 igual a 6, é a pergunta que não quer calar. Afinal, 6 é realmente igual a 6? Né? A sentença é verdadeira? Sim, 3 então é raiz desta equação. Na questão C, 2x mais 3 igual a 9. O que acontece aqui? Eu vou substituir o x por 3, se não posso esquecer que entre o 2 e o x existe uma multiplicação. Portanto, eu fico com 2 vezes 3 mais 3 igual a 9. 2 vezes 3 é 6. 6 mais 3, nós temos então 9 igual a 9. Ou seja, 3 também é raiz para esta equação. E por fim, x ao quadrado mais 2 é igual a 11. Quanto é que é 3 ao quadrado? Lembrem que quando é o expoente 2, a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar o próprio 3 por ele 2 vezes, o expoente nos define a quantidade de vezes. Então, 3 ao quadrado é 9, 9 mais 2 igual a 11, e 9 mais 2 realmente resulta em 11, portanto, 11 é igual a 11, e sim, a sentença é verdadeira, e 3 é, de fato, raiz desta equação. Certo? Hoje era isso aí, então. Era só corrigir os exercícios. Confiram as notas de vocês, que vai ser postado muito em breve, eu combinei com vocês, né, entre dia 11 e 12 estaremos com as notas lançadas. Confiram e, mais uma vez, refaçam isso em seus cadernos, e quem ficou com nota inferior a 2, aliás, nós vamos fazer a soma das atividades, né? Então, somando a atividade do dia 13 de novembro com a atividade do dia 13 de novembro com a atividade do dia 3 de dezembro, somando as duas, precisa atingir 2,5. Atingindo 2,5 ou mais, não faz recuperação. Notas inferiores a isso, faz recuperação, tá? Nota das duas avaliações juntas, certo? Então, era isso hoje. Um abraço, até a próxima. Espero ter ajudado a compreender um pouco mais sobre o conteúdo.